O youtuber Pedro Henrique Frade, conhecido como Orochinho, ele foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar R$70 mil por danos morais a uma mãe e a sua filha após publicar um vídeo em 2023 em que supostamente estaria ridicularizando a aparência de uma bebê. A decisão foi proferida em junho de 2025, mas só agora ganhou repercussão em fevereiro de 2026. Quando o Orochinho ele tentou anular a sentença, alegando que ele não recebeu a intimação. O vídeo do youtuber intitulado O Tal Bebê ultrapassou 300 mil visualizações e serviu aí como então catalisador de ofensas contra a criança, que desde 2022 era alvo de comentários maldosos na internet. O juiz determinou o pagamento de R$35 mil para a mãe e R$35 mil para a filha, levando em consideração a monetização do vídeo e a ausência total de empatia do influenciador. Parece que o Orochinho se lascou nessa, né? Será que tem como recorrer? Qual é esse vídeo? Será que esse processo foi realmente necessário? O Orochinho passou dos limites? A gente vai entender essa treta no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Pedro Henrique Frade, conhecido como Orochinho ou Orochi, enfim, ele é um dos youtubers mais polêmicos aí do Brasil, ou pelo menos era, hoje em dia ele tá bem mais tranquilo. O Orochinho ele ficou conhecido aí por seu conteúdo de humor mais ácido, comentários sobre temas polêmicos e reações a notícias e vídeos virais, O seu estilo sempre foi pautado na ironia, no sarcasmo e em piadas politicamente incorretas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, senhoras, senhores e maçônicos. Preparem seus guarda-chuvinhas porque hoje é dia de ser melado com ironias imitadas em sua forma líquida. Ele já se envolveu em diversas outras polêmicas ao longo da carreira, mas o caso do bebê acabou se tornando então um dos mais sérios que ele enfrentou, porque resultou numa condenação judicial com um valor bem expressivo. Tudo começou em 2022, quando a foto de uma bebê recém-nascida viralizou nas redes sociais. A criança, que na época tinha aí poucos dias de vida, teve a sua imagem distorcida em montagens, memes e publicações jocosas que zombavam de sua aparência. Os traços faciais da bebê foram alvos de comentários cruéis, com pessoas criando conteúdos ofensivos e compartilhando massivamente nas plataformas digitais. Segundo o processo judicial, a situação foi tão grave que, ao buscar no Google pelos termos bebê feio ou bebês feios, a imagem da menina, da filha dela, aparecia nos resultados da pesquisa. A criança, que nem havia completado um ano de vida, já tinha a sua imagem associada a termos pejorativos na maior ferramenta de busca do mundo. Em 2023, uma reportagem jornalística cobriu o caso, mostrando os impactos psicológicos que essa exposição poderia ter no futuro da criança e o sofrimento da mãe, ao ver a filha sendo ridicularizada. Publicado numa rede social pela própria mãe, foi o início de um pesadelo. O que mais te machucou? As pessoas falando que minha filha era uma desgraça, que se fosse a mãe tinha matado. A matéria discutia os limites do humor na internet, como que a cultura de memes poderia então destruir vidas. Foi nesse contexto que o Orochinho decidiu fazer um vídeo sobre o assunto. Em 2023, ele publicou no YouTube um conteúdo chamado O Tal Bebê, onde reagia a reportagens sobre o caso. O vídeo rapidamente viralizou, alcançou mais de 300 mil visualizações. Atualmente, o vídeo ele nem existe mais, Foi deletado aí por causa de processo, restando apenas então um registro por um react feito por outro youtuber. No vídeo, o Orochinho ele fez comentários sobre a aparência da criança e sobre a reação da mãe ao caso aí, justamente na matéria onde se reclama sobre as ofensas. Essa reportagem só atrapalhou, o bebê. A vida do bebê, a vida da mãe. Estão colocando todas as figurinhas aqui, pra todo mundo ver. Ó, o bebê de óculos aqui. E viraliza. Long live bebê feio. Princípio pra eles, uma brincadeira. Vamos ver o relato. Coisa séria, rapaziada, sem rir. Mas os comentários que as pessoas faziam, criança feia, eca, criança ridícula. Criança ridícula. Nossa, De quem é essa criança? Ué, ela tá mentindo aqui. A frase não é essa aqui, não. Feia, eca, criança ridícula. Se eu não me engano, a frase é diferente disso aqui. Esse não é o bebê do quem vazou isso? Ô, desgraça feia. Quem vazou isso? O cyberbullying. Cyberbullying. Um deboche. Não, tipo assim, eles estão censurando em alguns momentos, mas na hora de botar a imagem distorcida,
do bebê, eles não censuram. É isso que eu não tô entendendo, mano. Pô, essa reportagem os caras devem ter editado dando risada, tá ligado? Ah, vamos foder esse bebê. E ofensas. Quer dizer, vamos zombar este bebê. Segundo a sentença judicial, o vídeo ele continha expressões altamente ofensivas como porra do bebê tem de sofrer bullying e ô desgraça feia, entre outras. O juiz destacou que essas falas representavam clara ofensa à honra da criança e à sua mãe. A defesa do Orochinho alega que as falas ofensivas não foram ditas por ele, mas sim eram comentários de terceiros que ele estava pontuando de maneira crítica. Segundo o escritório aí, Strobel Advocacia, né, responsável pela defesa do youtuber, houve uma distorção argumentativa dos fatos e que as críticas de Orochinho aos comentários maldosos da internet, né, acabaram sendo interpretadas como um endosso por parte dos advogados da família. A defesa insiste aí que basta assistir ao vídeo para entender que o Pedro, né, o Orochinho, ele tinha uma postura crítica em relação ao assunto. Mas o juiz, ele não entendeu dessa forma, né? Segundo a sentença, o vídeo de Orochinho serviu como catalisador de ofensas, funcionando como uma reunião de comentários negativos relacionados exclusivamente à aparência do bebê. O magistrado considerou que houve abuso no exercício do direito de expressão empregado sem fim legítimo e com o intuito de diminuir a personalidade das vítimas. Revoltada com a situação, a mãe da criança denunciou o vídeo de Orochinho ao Google, a plataforma responsável, né, pelo YouTube. A empresa se limitou a informar que analisaria o caso, mas não removeu o conteúdo. O vídeo continuou no ar, acumulando então visualizações, gerando monetização para o YouTuber enquanto a criança continuava sendo exposta. Foi aí que a mãe decidiu então tomar medidas judiciais. Ela entrou com um processo na 2ª Vara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, pedindo diversas providências. Entre os pedidos estavam a proibição de Orochinho de mencionar qualquer atributo da criança e a exclusão do vídeo, né, o tal bebê, e a remoção completa do canal do YouTube da plataforma. Olha, aí pegou um pouquinho pesado, né? E a desvinculação também da imagem da filha de resultados aí de busca no Google, né? Além da indenização por danos morais e materiais. O Google, ele foi incluído como réu no processo, sendo cobrado então para remover essa relação entre a imagem da criança e as buscas por termos pejorativos. A mãe argumentou que a exposição estava causando danos irreparáveis à filha, que algum dia cresceria e teria que lidar com essas consequências de ter a sua imagem associada às zombarias desde a infância. Em 18 de junho de 2025, o juiz Ricardo Dalpizou, ele proferiu a sentença condenando o Orochinho. A decisão foi bem dura, né, e bem fundamentada, e o magistrado ele afirmou que o vídeo representa clara ofensa à honra da criança e da sua mãe, extrapolando os limites da liberdade de expressão. O juiz determinou que o Orochinho pagasse então R$35 mil à mãe e R$35 mil à criança, totalizando R$70 mil aí de indenização por danos morais. Mas eu já adianto aqui que esse valor provavelmente vai ser maior. O que vai sair do bolso do Orochinho vai ser maior, porque 70 mil é de indenização, mas aí tem ali custos advocatícios, tem o advogado que ele pagou, né, para defender ele aí, mesmo que depois vocês vão entender que ele nem tinha ciência, né, de ter recebido essa notificação. Então, pode botar na conta do Orochinho aí, pelo menos uns 90 conto aí, tá? Pelo menos uns 90 conto que ele teve que desembolsar. Para calcular o valor, então, o juiz ele levou em consideração diversos fatores, né? A repercussão do vídeo, uso indevido e ofensivo da imagem da criança, capacidade econômica da vítima e do réu, né, a monetização do vídeo, ou seja, né, o fato do Orochinho ter lucrado, então, com o conteúdo, e principalmente a demonstração de ausência de qualquer empatia por parte do youtuber. Só que assim, né, vamos ser sinceros aqui, se o vídeo pegou 300 mil visualizações, o Orochinho deve ter ganhado aí, no máximo, uns $300 com esse vídeo. Ou seja, ele deve ter ganhado R$1.000 e pouquinho aí, R$1.000 e pouquinho. Pra uma bucha aí dele ter gastado aí pelo menos uns 90 conto, né, saiu bem caro. Bom, na sentença, o magistrado destacou que o Orochinho em nenhum momento preocupou-se com o efeito que o vídeo poderia ter no futuro da menor, em sua autoestima e em seu círculo de convivência. Essa falta de consideração pelos danos que estava causando foi um dos pontos mais pesados na condenação. Quanto aos pedidos feitos pela mãe, né, o juiz determinou a remoção do vídeo, o tal bebê, mas considerou desproporcional a exclusão do canal inteiro do YouTube, né? O magistrado entendeu que remover todo o canal seria uma medida excessiva que poderia violar
violar a liberdade de expressão, já que não havia outros conteúdos no canal mencionando a criança. O Google ele foi autorizado a bloquear o vídeo e a remover a imagem da criança dos resultados de busca, né, relacionados aos termos bebê feio ou bebês feios, porém o juiz negou o pedido para que o Google excluísse todos os resultados da busca de modo geral, deixando claro que a defesa poderia enviar links específicos para remoção, né? A plataforma não foi condenada a pagar a indenização, pois o magistrado entendeu que o provedor ali não é responsável pelos conteúdos criados pelos usuários. Normalmente é isso que acontece mesmo, tá? Quando entra com um processo aí contra o YouTuber e contra o Google sempre se safa porque ele não tem responsabilidade, né, a princípio. Bom, o pedido de indenização por danos materiais também foi negado, já que não ficou comprovado prejuízo financeiro direto à família. Então, assim, danos morais a gente entende, né, que em relação ali à honra, afetou ali psicologicamente, coisa e tal, a gente até entende, mas danos materiais realmente, para mim, acho que os caras ficou um pouco sem sentido, né, a parte dos danos materiais. Um detalhe importante desse caso é que o Orochin ele foi condenado à revelia, ou seja, sem apresentar defesa. Segundo os autos do processo, o youtuber foi notificado sobre a ação judicial por meio de uma intimação recebida pelo porteiro do prédio onde ele morava, mas o Orochin ele não apresentou defesa no prazo legal, o que levou então o processo a ser julgado sem manifestação do réu, né? Quem sabe se o Orochin tivesse conseguido se defender, digamos assim, ali com um advogado, talvez pudesse ter sido menor essa bucha aí, né? Assim, falar que ele ia ganhar, eu acho difícil, porque quando um anônimo aí processa um influenciador, uma figura pública, por conta de direito de imagem, por conta de danos morais, cara, é bem difícil que o youtuber vença, a não ser que seja uma coisa muito, extrapole muito mesmo. Agora, quando é um influenciador processando o outro, aí o jogo muda, né? Quando é uma figura pública processando o outro. Agora, quando é um anônimo, né? Não é uma figura pública processando por esse tipo de, né, de danos morais, de uso de imagem, cara, normalmente esse anônimo vai ganhar, tá? Vai ganhar. Por isso que, né, eu falo isso por experiência própria, tá? Bom, isso foi um erro gravíssimo aí da defesa do Orochin aí, né? Ou simplesmente, sei lá, ele não soube do processo a tempo. Sem a defesa apresentada, o juiz analisou apenas os argumentos da acusação, o que pesou contra o youtuber, né? A sentença foi proferida em junho de 2025 e transitou em julgado, né? Ou seja, né, não cabia mais recurso. Foi só em outubro de 2025, 4 meses após a sentença, que o Orochin finalmente se manifestou, né, com o processo já em fase de execução, né? Quando começa a cobrança do valor da condenação. A defesa do youtuber apresentou uma medida chamada impugnação de cumprimento de sentença, que é uma tentativa de anular a decisão judicial para poder apresentar a defesa. O Orochin alegou que a intimação foi recebida pelo porteiro de um endereço antigo, onde ele não morava mais, né, e nunca foi encaminhado para ele. Por isso, segundo a defesa, ele não teve conhecimento do processo, foi impedido de exercer o seu direito ao contraditório aí, né, e à ampla defesa, princípios fundamentais do processo judicial. Isso é outra coisa também que eu acho sacanagem, tá? Porque acontece muito. Às vezes o advogado da parte que está acusando ali entra com um processo, chega num endereço que você nem mora mais, a pessoa lá que recebeu às vezes nem te conhece, mas recebe ali a cartinha e tal, e aí já está valendo. Já está valendo como se você tivesse ciente de que foi processado, né? Isso aí eu acho também meio sacanagem, né? Bom, o escritório aí, Strobel Advocacia, né, responsável pela defesa do youtuber, divulgou uma nota afirmando que o Pedro, né, ele precisa ter a oportunidade de se defender. Segundo os advogados, foram atribuídos a ele falas que na realidade eram comentários feitos por terceiros, né? E que ele criticou de forma bastante ácida esses comentários aí, né? As críticas teriam sido interpretadas então como um endosso pelos advogados da família, mas isso não corresponderia ao conteúdo real do vídeo, nem à postura do Orochin em relação ao assunto. A defesa da mãe da criança criticou duramente a medida apresentada pela defesa aí do Orochin. Segundo a advogada, trata-se de uma tentativa de tumultuar o processo e postergar o andamento do feito, né? E o que merece reprovação aí não pode ser tolerado. A defesa argumenta que todos os prazos processuais foram cumpridos corretamente, que a tentativa de anulação é apenas uma estratégia para fugir da condenação. Além da condenação de 70 mil, há um segundo processo também tramitando na justiça. A família está cobrando o Orochin todo o dinheiro que ele ganhou com a monetização do vídeo, né, o tal bebê, né? Então argumenta que ele lucrou financeiramente com o conteúdo, que expôs e ridicularizou a criança em defesa. Mas como eu já falei, isso foi 300 mil visualizações, sei lá, dá uns R$1.000 aí que ele deve ter ganhado, mil e pouquinho. Esse segundo processo aí ainda está em andamento, pode resultar em mais uma condenação financeira aí para o youtuber. Dependendo de quantas visualizações fez o vídeo, pode ser um valor considerável,
considerável, mas como eu já cantei a bola aqui, se foi 300 mil visualizações mesmo, perto do que ele já vai ter que pagar, tá até tranquilo, né? Mas eu quero saber de você, o que você acha disso, né? Como eu já disse, eu já tomei um processo muito parecido, tá? Muito parecido com isso mesmo. Inclusive que eu também lia comentários de que estavam achincalhando ali a menina, né, enfim, e aí eu lia esses comentários e eu repudiava esses comentários, e o juiz, mesmo eu apresentando defesa, ele entendeu igualzinho entendeu o Corochin, entendeu que também eu estava expondo a criança nem aparecia, a mulher lá desse vídeo, inclusive, ela não tinha nem criança na época, ela estava só gestante, e aí entendeu lá, e o juiz também ele tem uma visão de que o youtuber muitas vezes é multimilionário, sei lá, e não vai ter problema ali pagar 60, 70, e ele acaba aceitando tudo, né? Aceitando tudo que a acusação pede. Isso daí também é complicado, né? Mas e aí, o que você acha disso? Comenta aqui embaixo. Você acha que foi justo? Você acha que não? O Corochin tem que pagar mesmo? Não tem? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.